Olá, turma! Muito boa tarde. Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês, pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no nosso episódio de hoje, vamos tratar sobre fontes de energia. Dando continuidade a essa parte de energia, turma. E no nosso episódio vamos destacar o uso das fontes de energia no espaço urbano dos países centrais, emergentes e periféricos. Turma, quando se trata de energia, a gente tem que lembrar que energia, o conceito é capacidade de realizar trabalho. Isso é energia. Capacidade de realizar trabalho. No nosso estudo, turma, só existe trabalho se tiver gasto de energia. Olha só. Gasto de energia para ter trabalho. Então, uma lâmpada só funciona se consumir energia. Um carro só anda consumindo combustível. Nós mesmos só vivemos e trabalhamos porque consumimos energia. Energia ela é um setor muito importante da economia. Por quê? Porque gera guerra, o Oriente Médio que o diga, gera tecnologia e suas descobertas de novas fontes de energia, de equipamentos energicamente eficientes, menor consumo. Tudo isso passa pela tecnologia. Energia também, turma, gera comércio. Milhares de dólares são gastos na compra de energia pelo mundo. É um comércio muito forte. Energia também é importante porque ela gera poluição. Sabemos que dos problemas ambientais, o que mais provoca eles é o consumo de fontes energéticas, poluição. Energia também, turma, está relacionada com bem-estar social. A qualidade de vida de uma pessoa depende do acesso às fontes energéticas, como energia elétrica, água, alimentos, derivados do petróleo. Sem essas fontes energéticas, a nossa qualidade de vida vai estar muito comprometida. Por isso que energia é importantíssimo. Energia, gente, gera acordos e políticas governamentais. Ah, professor, então é um assunto que está intimamente ligado a outros, como eu citei agora. Queria começar falando da hidroelétrica. Se nós olharmos essa imagem, eu tenho uma barragem, um lago que foi represado um rio. Aqui é uma imagem aérea de uma usina hidroelétrica. Acompanhe a leitura. 75% da energia elétrica produzida no Brasil provém de usinas hidroelétricas, representando 42% da matriz energética brasileira. No país, existem mais de 200 grandes hidroelétricas
além das pequenas e microcentrais. Portanto, essa é a matriz energética mais utilizada no país. Opa! Realmente, o Brasil, turma, é o país das hidrelétricas. Não que seja o maior gerador. É a China. Nós somos o país das hidrelétricas porque somos os que mais dependem dessa fonte energética. 75%, gente, da eletricidade produzida aqui, hidrelétrica. Por quê? Natureza. É o país que mais tem rios no mundo. E são encachoeirados, com muitas quedas d'água, são volumosos. A maioria desses rios não secam. Isso contribui para a hidroelétrica. Chuva. O Brasil, na sua maioria, recebe, na maior parte do ano, uma boa quantidade de chuva que, naturalmente, vai cair nos rios. Por sua natureza, ela nos ajuda a termos o maior potencial hidroelétrico do planeta. Um outro fator é a questão dos investimentos. Ao longo da história brasileira, nós investimos muito em construção, principalmente das hidrelétricas. Por quê? Porque as termoelétricas consomem combustíveis fósseis e o Brasil, principalmente no passado, não tinha descoberto no passado grandes reservas de petróleo. E aí, as nossas hidrelétricas seriam mais difíceis de funcionar. Nucleares. O Brasil, até pouco tempo, não tinha a tecnologia nuclear que hoje tem. Ou seja, sobrou, ao longo da história, por condições naturais e econômicas, investir principalmente nas usinas hidrelétricas. Olha, turma, nós somos o terceiro maior gerador de energia em hidrelétrica no mundo. O primeiro, os chineses, que nos últimos anos e décadas investiu pesado nas hidrelétricas. Depois vem os Estados Unidos da América. Depois o Brasil. Nós investimos mesmo em grande escala em hidrelétrica a partir da Segunda Guerra Mundial. Coube aos nacionais desenvolvimentistas como Getúlio Vargas, Juscelino e os governos militares investir em hidrelétricas. Marcelo, no Brasil, onde mais foram construídas hidrelétricas? Nas regiões Sudeste e, olha só, turma, Nordeste. No Sudeste, nós temos a bacia hidrográfica do Rio Paraná e seus afluentes, que corta ali os estados de Minas, São Paulo, Paraná. E nesses 3 estados brasileiros é onde ainda
ainda hoje nós temos o maior número de hidroelétricas construídas. Nordeste, aí, turma, eu destaco o Rio São Francisco, que sozinho gera muita energia. Nós temos mais de 8 usinas hidroelétricas dentro do Rio São Francisco. Isso, gente, foi na história, foi no passado brasileiro onde mais investimos. Região Sudeste e região Nordeste. Só que hoje, quando eu digo hoje, nas últimas décadas, nós passamos a investir principalmente na construção de usinas hidroelétricas na região norte do Brasil. A poderosa região amazônica. Marcelo, uma curiosidade. Por que não construíram tantas usinas na Amazônia, que é onde tem mais rios para construir? É a questão do povoamento, do consumo, da demanda, que sempre foi maior no Sudeste, no Sul e no Nordeste. A região amazônica, apesar de ter muitos rios, o consumo, a população, a demanda sempre foi baixa. Mas hoje aumentou? Aumentou. Mais um detalhe. Estamos investindo na Amazônia, mas para gerar energia para todo o Brasil. Ah, professor, então por que não fizeram isso antes? Porque antes o sistema elétrico brasileiro não era interligado como é hoje. Hoje, turma, nós temos o sistema de eletrificação, distribuição, transmissão, praticamente totalmente interligado. Agora, com isso, eu posso construir usinas onde eu quiser, seja onde for. Porque de lá onde ela vai estar, ela vai jogar sua eletricidade numa grande rede nacional. Então, não precisa eu estar próximo de uma usina lá na Amazônia, porque ela vai distribuir na rede de transmissão nacional. Então todo mundo vai consumir. A partir daí, turma, se tornou viável a construção de usinas na Amazônia. Nos últimos anos, nós construímos lá 3 grandes usinas. Jirau, Santo Antônio e a grande usina de Belo Monte. Essa última fica no Pará, dentro do rio Xingu. E a partir dessas usinas, turma,
nós passamos a consumir mais energia e a fornecer bem mais energia. Agora, nós temos alguns problemas. As usinas antigas que foram construídas há décadas, as suas barragens estão assoreadas, ou seja, cheias de sedimento ao fundo, deixando elas rasas, cabendo menos água. No período da falta de chuva, como elas estão mais rasas, elas vão ficar com menos água do reservatório. Isso vai comprometer a geração de energia. Turma, um problema sério do Brasil é agora. Nós vamos entrar no segundo semestre, né? Já estamos no meio do ano. E o que vai acontecer com as chuvas na maior parte do Brasil? Diminuir. Menos chuvas. O que vai acontecer com os reservatórios de água dessas usinas? Vão baixar. Se elas vão ficar com menos água, isso vai diminuir a geração de energia nelas. E agora? A gente não pode ficar sem energia. Não pode. Para solucionar o problema, o governo passa a comprar energia das termoelétricas. O preço da energia das termoelétricas é maior. E quem vai pagar esta conta? O consumidor. Aí, turma, nós vamos ter a chamada tarifa vermelha. E, professor, é por isso que agora, no segundo semestre, o preço da energia sobe, é a chamada tarifa vermelha. Por quê? Chuva diminui, barragens baixo nível, geração de energia cai nas hidrelétricas, compra-se mais das termoelétricas, que são mais caras. Quem vai pagar a conta? O consumidor. Tarifa vermelha. Professor, qual seria a solução para esse problema? Meus amigos, primeiro, construir mais usinas hidrelétricas, porque temos muitos rios disponíveis. Segundo, investir mais em energias alternativas. Dois exemplos que eu vou falar ainda hoje. Energia eólica e energia solar. Se investirmos mais, ficaríamos menos dependentes das caras usinas termoelétricas. Professor, por que essas termoelétricas são mais caras do que as hidroelétricas? Porque, gente, as termoelétricas consomem combustíveis fósseis, como o petróleo, que está cada vez mais caro. Petróleo sobe de preço. Termoelétricas que queimam a energia
vai subir de preço. Professor, então essa fonte energética, as hidroelétricas, são muito importantes aqui no Brasil. Beleza? Olha só. Agora eu queria bater um papo com vocês sobre o grupo dos combustíveis fósseis. Meus amigos, o que são combustíveis fósseis? O nome diz tudo. Combustíveis porque pegam fogo. São combustores. E por que fósseis? Porque eles se formaram há milhares de anos. E por isso nos dão informações de como era há milhares de anos. Professor, quer dizer que fóssil é tudo aquilo que te dá informação de como era há milhares de anos? Exatamente. Exemplo, uma pirâmide no Egito, antiga, é um fóssil. Um crânio de um primata nos dá informação de como era naquela época. É um outro fóssil. Um inseto petrificado de milhares de anos nos dão informação. É um outro fóssil. E esses combustíveis nos dão informação de como eram ou de como era há milhares de anos. E se dão essa informação, turma, são fósseis. Combustíveis porque pegam fogo. Fósseis porque nos dão informação de como era há milhares de anos. Deixa eu mostrar para vocês os combustíveis fósseis. Ó, eu tenho o grupo dos combustíveis porque pegam fogo, fósseis porque nos dão informações de como era milhares de anos. Quais são os combustíveis fósseis? Vamos lá. Presta bem atenção. Eu tenho os combustíveis fósseis que são originados de vida marinha. E eu tenho o originado de antiga ou antigas florestas. Antigas florestas. Vamos lá. Quais os combustíveis fósseis originados de vida marinha? Eu tenho 3. O petróleo, o gás natural e o xisto betuminoso. E de antigas florestas? De antigas florestas eu tenho o chamado carvão mineral. Pronto, turma. Aqui vocês estão conhecendo os 4 combustíveis fósseis. 4 combustíveis fósseis. O primeiro é, presta atenção.
Tu tá vendo que tem 3 originados de vida marinha e um originado de antigas florestas. Vamos lá. De vida marinha eu tenho primeiro o petróleo. Olha esse termo. Petróleo. Na etimologia da palavra, turma, petróleo, petro e óleo. Inverte. Petro e óleo. Você invertendo vai chamar agora de óleo de pedra. Foi por isso esse nome dele, batizado. É um óleo de pedra. O petróleo realmente, professor, é um óleo escuro, pastoso, grosso, brilhante, que se extrai da pedra. E esse gás natural? O nome diz tudo, turma. É um gás que vem da natureza, ou seja, é um gás que se encontra lá dentro das rochas. E esse xisto é uma pedra, ele já é uma pedra em si, é uma rocha que é usado para tocar fogo também. Peraí. Quer dizer que lá embaixo das rochas eu extraio o óleo, o petróleo. No meio dessas rochas, ao perfurar, eu encontro o gás natural. E nessas rochas eu encontro também outras rochas que pegam fogo. Exatamente. Professor, e esse óleo, esse gás e essa pedra, todos foram originados, esses 3, de vida marinha? Exatamente. Mas como essa vida marinha, professor, deu origem a esses 3? Como essa vida marinha deu origem a esse óleo, esse gás e essa pedra? Vamos lá. Aproximadamente, turma, 300 milhões de anos. Era geológica chamada de Mesozoica. Nessa era, todos os continentes eram unidos em um só. O nome desse continente primitivo e único era chamado de Pangeia. Pan quer dizer toda. Geia vem de geo, de terra. Todas as terras. Um só continente. Bom, mas nessa era geológica, esse continente único foi se dividindo em partes. Lógico, se dividiu em partes, professor. Exatamente. Muito obrigado. E cada parte que foi se separando foi dando origem aos continentes que nós temos hoje. E quando esses continentes foram se separando, entre eles foram surgindo o quê? Os oceanos que nós conhecemos hoje. E quando esses oceanos foram se formando, com eles foram surgindo o quê? O que eu quero. O que é que você quer, pessoal? A vida marinha, turma.
E essa vida marinha surge nesses novos oceanos, vai se multiplicando essa vida. E essa vida, turma, como todo ser, ele vai morrendo. E esses seres vivos marinhos, nesses novos oceanos, vão morrendo. E ao morrerem, eles vão ser soterrados. É aí onde está o negócio. Porque a partir do soterramento dessa vida marinha é que vai se formar, ou vão se formar, essa vida marinha soterrada vira óleo, petróleo. Essa vida marinha sendo soterrada, se decompondo, vira gás, gás natural. E essa vida marinha soterrada, ela vai se solidificar com a rocha, dando origem ao xisto betuminoso. Ah, professor, então esses 3 aí da vida marinha foi porque ela foi soterrada, ou ela virou um óleo, petróleo, ou essa vida marinha virou um gás, gás natural, ou essa vida marinha se solidificou, dando origem ao xisto betuminoso. Beleza. E o carvão mineral, professor? Meus amigos, ladies and gentlemen, quer dizer, comadre, compadre. Aí, o carvão mineral já foi originado não de vida marinha, que foi soterrado. O carvão, turma, ele já é originado do soterramento de antigas florestas. Na mesma era dos outros aí, professor? Não. O carvão, turma, é mais antigo. O carvão, ele data do Paleozoico. Isso data de 500 milhões de anos. Ave Maria, professor. Mais antigo. Professor, quer dizer que os vegetais foram soterrados, se decomporam os vegetais, dando origem ao carvão mineral. Beleza, já entendi aí. Os 3 aí da vida marinha, soterrada, e o velho carvão de antigas florestas soterradas. Beleza, tá bom. Para que a gente utiliza esses 4 combustíveis fósseis? Bom, para 2 coisas. 2 coisas. Para tocar fogo. Tocar fogo? Gente, são combustíveis. Serve como combustores. Toca fogo. Toca fogo aonde, professor? Siderúrgica, fábricas, termoelétricas, que eu já falei, termoelétricas. Olha, turma, aonde precisa-se de uma grande quantidade de calor, esses 4 são utilizados. Toca fogo. Combustível para mover as termoelétricas, para gerar energia, aquecer os fornos das siderúrgicas para derreter minérios e vai embora, toca fogo. Mas além de tocar fogo, esses 4 combustíveis fósseis são usados
na produção de derivados, diversos derivados. Olha o petróleo, dele eu extraio gasolina, tinta, plástico, adubos agrícolas e outros inúmeros derivados. E os outros aí, professor? A gente extrai derivados também. Com certeza. Então, esses combustíveis fósseis ou são usados para tocar fogo ou para obter derivados. Quais os problemas deles? Primeiro, é que quando nós tocamos fogo neles, eles vão produzir o que, gente? Gás poluente. Carbono, metano, nitrogênio, que vão provocar vários problemas climáticos da Terra. E o primeiro grande problema climático que nos amedronta, mas nos encoraja, não. Só amedronta. Porque quando a coisa ruim amedronta e encoraja, tudo bem. Vários medos que tivemos na humanidade nos encorajaram e nos evoluíram. O exemplo mais atual é a pandemia da Covid-19. Ela nos amedrontou como durante toda a minha vida, nunca vi um amedrontamento. Depois você me disse se tem essa palavra no dicionário. Amedrontamento, isso não inventei. Tão grande no mundo. E esse medo do cão, melhor assim, dizendo no popular, traduzindo, nos encorajou ou a mudarmos as coisas, ou pelo menos sabermos que temos que mudar. Porque muita coisa que mudaram agora, sabemos que não vai se manter essa mudança, mas temos já consciência dessa mudança. Mas o medo, ele encoraja. E o aquecimento global, promovido principalmente por esses combustíveis fósseis, nos amedronta e também nos encoraja. Mas não tanto. A maioria dos países não estão encorajados em resolver esse problema do aquecimento global. Olha, meus amigos, talvez eu seja mal interpretado. Mas o aquecimento global, atenção do que eu vou dizer. Josiane, Adriel, vocês estão congelados hoje? Lília, Adriano, quem mais? Edu. Cadê a inteligência? Ah, Joyce está aqui, grande Joyce. Quero ver sua participação, Joyce. Estava botando tênis que eu tinha tirado. Aí, Joyce, o aquecimento global na queima desses combustíveis fósseis vai fazer essa pandemia ser uma brincadeira de menino. Eu sou, você não está exagerando, não. Meu sonho era estar exagerando. Eu nunca acreditei no fim do mundo. Eu acreditei no fim da nossa existência. Estamos caminhando para isso.
E não é um dia depois da manhã, como diz o filme. É hoje. Já não tomamos mais sol o dia todo. Não consumimos qualquer água. Não respiramos mais qualquer ar. É o nosso mundo se estreitando. Os recursos se esgotando. Mas a terra não era ameaçada. Hoje ela é. Não pela Covid. Pelo aquecimento global. E os 4 principais vilões, turma, estão aí na frente de vocês. São esses combustíveis. É uma catástrofe anunciada. Um outro problema desses combustíveis fósseis, turma, é o comércio dele. Eles são muito caros. E eu não entendo. E ali entendo. Gente, um barril de petróleo, sei lá, hoje deve estar custando seus $100 e poucos. Quando ele sai lá da fonte, ele não custa $10. Quando ele sai, vou repetir. Quando ele sai da fonte, ele não custa $10. Quando ele é vendido no outro país, $100 e poucos. E cada barril, quando produz derivados, e o valor desses derivados, ele sobe para não sei nem quantos dólares. Então, é um lucro assustador. E é por isso, primeiro, pela necessidade que nós temos dele, pela dependência que temos dele. Olhe à sua volta. Tudo que você enxerga, que está à sua volta, petróleo está no meio. Tudo. Os derivados do petróleo, gente, não cercam de um jeito. A tinta que está nessa roupa. O plástico desse botão. O combustível que fez o caminhão trazer essa roupa. Esse pano. E não para por aí. Nós somos, turma, a geração do petróleo. A era do petróleo. E essa dependência é muito ruim, gente, porque abala a economia mundial a cada aumento desse petróleo. É um problema sério. Guerra. Esses combustíveis fósseis geram e já geraram e vão gerar muita guerra. Recentemente aqui, tá valendo. A Ucrânia invadida pela Rússia. O que tem a ver com energia? Gente, a Ucrânia, ela tem grandes reservas de gás natural. Gente, já tivemos muita guerra pelo petróleo no Oriente Médio, no Catar, no Irã, no Iraque, Arábia Saudita, no Iêmen, Emirados Árabes Unidos. Essa turminha todinha aqui, meu amigo,
guerra, petróleo. Então, gente, os combustíveis fósseis que hoje comandam a energia da humanidade, combustíveis fósseis esses que nos tornaram extremamente dependentes dele. As tecnologias, tudo. Olha, uma decepção que eu tenho. Quando eu comecei a estudar energia no colégio, na universidade, e depois dela até aqui, eu tinha uma esperança, porque se eu vi acordos internacionais, algumas práticas políticas que foram destinadas para energias limpas, como eólica, solar, das marés, a própria biomassa, que eu vou falar. Eu fiquei esperançoso, digo, não, quando chegar os anos 2000, estava chegando, né? E foi a partir dos anos 2000 que eu comecei a trabalhar. E disse, rapaz, essas energias vão ganhar o mundo, o consumo do petróleo vai diminuir, porque ele gera guerra, tritura as economias, polui. A maior parte vem do Oriente Médio, que é cheio de conflito. Aí eu fui vendo nos anos 2000, gente, o surgimento de combustíveis alternativos, de usinas alternativas, de derivados não mais à base de petróleo. Olha, isso aqui não é mais a base de petróleo. Isso daqui vem da energia eólica, a energia daqui é a solar. Olha, estão surgindo novas fontes de energia limpas. Eu me empolguei, eu digo, vamos para frente. Mas eu sempre soube que essas novas seriam dominadas por aqueles que têm mais dinheiro, tecnologia, como os países ricos. Ok. Tranquilo? De boa? É realidade, né? Faz parte, né? Mas eu me decepcionei. Por quê? Porque hoje digo que o consumo de petróleo se manteve praticamente o mesmo de todos esses. Aliás, o xisto betuminoso, liderado pelos Estados Unidos, o seu consumo só aumentou. Hoje nós consumimos, no mínimo, o triplo de xisto do que há 20 anos. Então, gente, aí minha esperança mas uma coisa me faz ter esperança. Porque a esperança, gente, ela não... Se eu deixar de tê-la, que a esperança ela pode ser transformada em ações. Se não tem nem ela, muito menos as ações. Mas o que é que me dá esperança ainda? É que hoje, a exemplo de 20 anos, quando se falava em consumo de combustíveis fósseis e do aquecimento global, muitos presidentes, governantes do mundo
não acreditavam. Agora, hoje, é praticamente unanimidade o reconhecimento do aquecimento global. Até aqueles mais incrédulos, aqueles mais, podemos dizer assim, inconscientes dos governos internacionais, até mesmo esses, na sua maioria, reconhecem que é fato o aquecimento global. Até porque não dá para se contrapor, meu Deus, esse consumo de energia do jeito que está aqui, turma, é o nosso Armagedon. É a destruição, turma. E a gente preocupado com coisas menores. Mas sabe por que não é fácil resolver? Porque não é uma coisa que é resolvível individualmente. Não. Obrigatoriamente é resolvível coletivamente. Não adianta os Estados Unidos ou qualquer um dos 196 países do planeta resolverem combater o aquecimento sozinho. Não vai resolver. Porque a atmosfera, turma, ela circula, o ar circula, os fenômenos circulam. Seria muito bom se os Estados Unidos, que poluem o ar, só sofresse eles no seu ar e os outros ares fossem purificados. Não. Olha só, se tem um país que respeita o lançamento de gases estufa, se esse país pudesse se beneficiar sozinho do que ele faz, seria mais. O problema é que se ele não respeita e os outros, eles respeitam e os outros não, ele vai sentido, porque o planeta, turma, quando aquece, está aquecendo, todo ele vai sofrer consequências. Quem está respeitando, quem não está, é um problema. Uma outra coisa que me dá esperança é que, além da consciência, nós temos já soluções práticas, eficientes, factíveis, ou seja, possíveis de ser adotadas. Isso nós temos. Porque os nossos heróis de verdade, que são os cientistas do mundo todo, desenvolveram, pesquisaram, encontraram e mostraram o problema, os motivos e, principalmente, as soluções. Qual é o que está faltando? Pôr em prática. Botar esse carro para andar. A coisa para rodar. Mas tudo esbarra no interesse econômico que existe por trás do consumo dessas fontes energéticas. Um problema sério, turma. Combustíveis fósseis. E o mais interessante, gente, é que a cada tempo, de cada momento, a gente observa
Países comemorando porque estão encontrando novas jazidas de petróleo, de carvão. Como se aumentar o consumo vai resolver o problema. Resolve alguns problemas econômicos de algumas minorias. O Brasil, por exemplo, só estimula o consumo do petróleo e derivados durante a sua história inteira. Os Estados Unidos, a Europa, esse consumo vai existir sempre. Vai. O que não pode é da maneira como nós estamos consumindo esses combustíveis fósseis. Cada vez mais usando automóveis, consumindo em termoelétricas, queimando em siderúrgicas, metalúrgicas. Isso é ruim. Nós estamos em alguns países consumindo cada vez mais do que antes. Alguns poucos vêm diminuindo o consumo dos combustíveis fósseis. Alguns países que apresentam uma consciência ambiental maior. Porque isso passa também, gente, pelas pesquisas em tecnologias. Porque é justamente a tecnologia que nos ajuda a consumir energias alternativas, combustíveis alternativos, aparelhos energeticamente eficientes, consomem menos, automóveis mais econômicos, elétricos. As soluções existem. As energias alternativas e limpas estão aí, na natureza até. Mas devido aos interesses econômicos das grandes multinacionais, continuamos atados, amarrados, presos ao passado energético. Gente, o carvão, esse aqui que eu falei, ele foi a fonte da primeira revolução industrial, turma, no século XVIII, em Londres. Século XVIII, turma. Já estamos no século XXI. Isso é um problema sério. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso primeiro episódio de hoje. Energia, hidrelétrica, combustíveis fósseis. Mostrando aí as realidades, as consequências, as causas do consumo dessas fontes energéticas. Atrelando sempre para o nosso querido Brasil, que é um grande consumidor de energia. Beleza? Então, turma, já já a gente volta aí para a nossa próxima aula. Valeu, turma!